Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, seja com teu lar, seja com a tua família, que a paz que excede a todo entendimento venha inundar o teu ser na noite desse dia que o Senhor tem nos dado. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de falar da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar com vocês alguma coisa que a gente recebe de Deus e tentar, de alguma maneira, instruir, né? Como a Bíblia fala acerca dos bereanos, lá de Atos 17, 10 e 11, para que sempre nós possamos estar conferindo, confirmando e sempre aprendendo relacionado às Escrituras Sagradas. Eu quero agradecer vocês que têm prestigiado diariamente nesse horário, sempre nesse horário, às 10 horas da noite. Tem curtido, as curtidas têm aumentado cada vez mais, isso é bom. Os compartilhamentos, né? Tivemos dezenas de compartilhamentos a cada live. Eu agradeço a vocês de coração, todo carinho. Continuem curtindo, continuem compartilhando, para que a gente alcance o maior número possível de pessoas. Se você conhece alguém que fala mal da Bíblia ou que duvida da Bíblia, não perca tempo. Compartilhe essa live agora, porque nós vamos trazer explicações importantíssimas que vão tirar dúvidas de pessoas que por algum motivo duvidam do poder e da autenticidade da Bíblia Sagrada. Quero também dar uma boa notícia para vocês, e nós conseguimos chegar ao número mágico de 100 inscrições no nosso canal do YouTube. Então quero agradecer a todos vocês que se inscreveram lá no DRBP Eduardo Cândido, ou Bispo DR Eduardo Cândido, e convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever. Agradeço a todos vocês, agradeço a minha ovelha Larissa Abraão, que tem me auxiliado brilhantemente na condução desse canal do YouTube, que tem como objetivo ser canal de bênção para a tua vida, canal de bênção para outras pessoas. Quantas mensagens de carinho eu tenho recebido. Eu quero agradecer muito ao Fábio Toscano, né, que preparou uma arte tão bonita para divulgar esse trabalho da Bíblia Responde. As pessoas estão vendo que é um trabalho muito sério e que eu procuro ter muito cuidado para não cometer nenhum tipo de heresia, de falsos ensinamentos, porque Bíblia é coisa muito séria. Então, obrigado mesmo a vocês que estão aí comigo todos os dias às 10 horas da noite, ou então chegam depois do horário, não podem estar por motivos de compromisso, mas assistem, comentam, curtem, escrevem, mandem os seus temas, as suas sugestões de temas, para que nós venhamos a abordar aqui no A Bíblia Responde. E durante a transmissão, escreva as suas dúvidas, faça os seus comentários, faça as suas perguntas. Eu não sei tudo, aliás, eu sei pouco, mas se o que eu souber, mediante o que você perguntar, eu puder responder, responderei com o maior amor, com o maior carinho, né, porque eu estou aqui como um agente do céu para poder estar ensinando as Sagradas Escrituras. Muito bem, o tema de hoje, meus amados irmãos, é: a Bíblia é confiável? A Bíblia responde, a Bíblia é confiável? Muito bem. Primeiro eu quero já trazer 2 versículos bíblicos que respondem totalmente essa pergunta, né? Porque já que o programa é A Bíblia Responde, o quadro é A Bíblia Responde, né? Nós temos que responder à luz da própria palavra do Senhor. Então, 2 textos são fundamentais para elucidar o livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer, né, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E no livro de 2 Pedro, capítulo de número
2, né, também vai dizer sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Ele vai afirmar que toda a Bíblia Sagrada ela é literalmente inspirada por Deus e apta para produzir algo na vida do ser humano, tá bom? Esses são dois textos, né? 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia está mostrando isso. Jesus, que também muita gente o ama, crê que ele é o Salvador, mas que não crê na Bíblia, é uma coisa meio controversa. Crê no Salvador, mas não crê na Bíblia, mas existem. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele fala da Bíblia. No capítulo 24, versículo 44, é um texto muito interessante porque ele vai reforçar a importância da lei, dos salmos e dos profetas. Em suma, do Velho Testamento. Jesus, em vários momentos, ele cita textos do Antigo Testamento que remetiam para o cumprimento de profecias. Eu vou dar para vocês algumas razões de por que a Bíblia é confiável. A primeira é porque Jesus a defendia, o Salvador, o Criador, o nosso Redentor. Segundo, porque a Bíblia ela tem muitos textos que foram cumprimento no Novo Testamento. Profecias que foram preditas no Velho Testamento, escritas no Talmud, na Torá, livros históricos aceitos por todo mundo. Por exemplo, Gênesis 3,15 foi a primeira profecia acerca de Jesus, que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Né? É a primeira profecia. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés profetiza que viria um profeta maior do que ele. Isso se cumpre. Nós temos no livro dos Salmos, capítulo 2, verso 6 e 7, ele fala, tu és meu filho e hoje te gerei. Na tradução significa a figura de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Isaías em N capítulos, no livro de profeta Isaías. Capítulo 9, capítulo 14, capítulo 53 principalmente, que é um relato perfeito. Parece até que Isaías estava de frente a uma tela de televisão, assistindo todas as cenas da crucificação de Jesus, e ele fala exatamente o tipo de morte e de escárnio que Jesus passaria. Isso foi escrito 600 anos antes. No livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo de número 2, vai dizer, e de ti, Belém Efrata, há de nascer aquele que há de restaurar as nações. Onde foi que Jesus nasceu? Belém. Predito pelo profeta Miqueias, 500 anos antes da vinda de Jesus. Também lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9, também há um texto alusivo à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos outros, a forma da crucificação, que ele seria transpassado, e muitos outros textos do Velho Testamento que se cumpriram na íntegra no Novo Testamento a respeito da figura de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que a Bíblia foi escrita para chegar até nós? Todos nós sabemos que foram através de pergaminhos, né? Foram através de papiros, né? Era um tipo de papel, de planta, escritos, e todos esses papiros e pergaminhos, eles foram entregues a homens chamados maçoretas. Esses maçoretas, eles tinham o seguinte papel: eles tinham que copiar letra por letra, enclausurados de toda a Escritura, para que tudo saísse perfeito. Se eles errassem uma letra, conta os rabinos, que eles teriam que recomeçar a escrita, a tradução, a cópia da Bíblia. Louvado seja Deus pelos maçoretas. Fala-se da paciência de Jó. Imagine a paciência de um maçoreta. Quantos anos ele não levou escrevendo as Escrituras Sagradas. Interessante é que Deus é tão bom
que agora recente, no ano de 1967, foram descobertos mais alguns manuscritos do famoso manuscrito do Mar Morto, onde alguns pedaços do livro do profeta Isaías, de outros profetas, foram descobertos na caverna de Qumran. Eu tive a oportunidade de conhecer essa caverna quando eu estive em Israel, e lá tem cópias desses pergaminhos, desses papiros, porque os originais estão guardados a 7 chaves lá no Museu de Jerusalém. Então, vejam quantos rastros, através de cumprimentos bíblicos, através de achados arqueológicos. Outro motivo para você crer na Bíblia. Você sabia? Coloca lá no Google: Arca de Noé, Monte Arafat. Você vai se surpreender. Foi descoberto destroços da Arca de Noé no Monte Arafat. Foram descobertos também ruínas lá no lugar mais ou menos conhecido como a Mesopotâmia, naquela região, onde foi descoberto inscrições cuneiformes que remetem a escritos característicos da época da Torre de Babel. Isso não é história não, isso é cumprimento, isso é resposta arqueológica, isso é resposta bíblica. Cada vez mais que eles escavam Israel, mais coisas novas eles vão descobrindo. Descobriram inscrições antigas que se remetem, por exemplo, a Cleópatra, que se remetem à rainha de Sabá, da época de Salomão. Tudo isso são descobertas. E eu quero indicar a você que tem dúvida da veracidade da Bíblia, a adquirir um livro chamado A Assinatura de Deus. Como eu costumo brincar, não ganho comissão, não ganho percentual de venda, nada disso. Mas se você tem dúvida da veracidade da Bíblia, compre esse livro, A Assinatura de Deus, que lá você vai descobrir coisas fantásticas, inclusive que a Bíblia trabalha com matemáticas, e matemáticas que se convergem e que se cumprem na exatidão. Por que nós temos que acreditar na Bíblia, Bispo Eduardo? Nós temos que acreditar na Bíblia porque foram escritas por 40 homens diferentes, de épocas diferentes, num período aproximado de 1.600 anos. Foi escrito por reis, profetas, reis, Davi, Salomão, profetas. Foi escrito por médico, foi escrito por pescador, foi escrito por um publicano, foi escrito por homens simples, Amós, que era homem do campo, homens de profissões distintas, de graus de instrução distintos, em épocas distintas, muitos deles não se conheceram, e em situações diferentes. Davi escreveu em época de guerra, Salomão escreveu em época de paz, Paulo escreveu dentro da prisão, João escreveu dentro do exílio, e conseguiu-se, incrivelmente, 40 homens em 1.600 anos, escrever um livro perfeito. Por quê? Porque é através da inspiração de Deus. O que é inspiração de Deus? É o ato de você soprar e alguém puxar para dentro. Inspirar. Deus inspira e os homens escolhidos por Ele escolheram e foram inspirados a escrever. Coisas interessantíssimas também que a gente deve frisar relacionado à Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem informações científicas que foram descobertas muito depois pela ciência. Exemplo, Galileu Galilei disse um tempo atrás, alguns séculos atrás, que a Terra era redonda. Você sabia que isso já estava na Bíblia? Está lá no livro de Jó, que a Terra é redonda. Se Galileu Galilei tivesse consultado a Bíblia, não teria tido trabalho Galileu Galilei. Por exemplo, que há caminhos por dentro do mar. Foi descoberto muito mais tarde, lá no livro de Jó, no capítulo 38, está falando sobre isso também. Informações diversas a nível cultural, geográfico, histórico. A Bíblia é completa. Toda a fonte histórica da história, não há livro mais completo e poderoso de informações precisas do que a Bíblia Sagrada. Por quê que a Bíblia é confiável? Porque quando a gente lê
produz na gente vida, transformação, mudanças, arrependimento, etc, etc, etc. Nenhum outro livro produz uma transformação de dentro para fora, uma conversão, que é o arrependimento mais fé, do que a Bíblia faz, né? Tem uma pergunta. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. É que a Larissa está aqui filmando hoje para mim, estou aproveitando a carona aqui. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Já eu respondo. Então, olha só o conjunto de coisas que nos mostram, né? A Bíblia, ela é um agente de transformação. Por que a Bíblia é infalível? Porque todo mundo tentou destruir a Bíblia. Diocleciano, no século III, baixou decretos para eliminar a Bíblia, para queimar a Bíblia. Não conseguiu. Outros homens tentaram eliminar as Escrituras e não tiveram sucesso. Existia um escritor chamado Voltaire, famoso escritor, nascido em 1694 e falecido em 1776, que ele disse o seguinte: eu não dou 100 anos para que a Bíblia seja uma vaga lembrança da história, para que a Bíblia e o cristianismo não desapareçam da história. Sabe o que aconteceu 100 anos depois? Boquinha maldita. Ele morreu. E a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a biblioteca de Voltaire, o filósofo pensador. E no lugar dos livros de Voltaire, sabe o que tem até hoje lá na biblioteca, que era dele? Exemplares da Bíblia. Existia um camarada no século III chamado Porpire. Não é Popeye, é Porpire, com Y no final e com H no meio. Esse camarada, ele escreveu 15 livros contra a Bíblia. 15 livros contra a Bíblia e contra o cristianismo, profetizando o fim da Bíblia e do cristianismo. Vocês conhecem Porpire? Nem eu conheci. Isso é há pouco tempo de ler. Mas a Bíblia todo mundo, o mundo inteiro conhece e sabe o que é a Bíblia. Um outro camarada chamado Roger Engels, que é um ateu, ele escreveu que em 15 anos a Bíblia estaria enterrada no necrotério, no cemitério, aliás. Você sabe quem é o tal do Engels? Nem eu sei. Eu sei que todas as tentativas de destruição da Bíblia, elas foram frustradas, totalmente frustradas. E a Bíblia permanece como o livro mais vendido do mundo e que mais tem transformado a vida de pessoas. Olha quantas informações eu estou trazendo para vocês aqui relacionadas à Bíblia. Certa feita uma pessoa perguntou para mim assim: bispo, por que é tão importante ler a Bíblia? A gente lê, mas esquece. Realmente, a pesquisa estatística da didática, da pedagogia, diz que 10%. Somente 10% do que a gente lê, a gente grava. Interessante, né? Só 10% do que a gente lê, a gente grava. Mas eu conto uma ilustração de um marido, né? E um homem que foi confrontado por um outro homem e disse assim: por que você gosta tanto de ler a Bíblia? Você grava tudo que está escrito na Bíblia? É muita coisa, é muito difícil. Não, eu não gravo. Mas eu vou explicar como é que é o fenômeno disso aí. Você sabe mais ou menos quantas refeições a sua esposa fez para você até hoje no seu casamento? Ele, não, mas foram muitas, centenas, milhares talvez. Pois é, amigo, você não sabe quantas refeições a sua mulher fez para você. Mas graças a essas refeições, você está vivo até hoje e está alimentado. A Bíblia é a mesma coisa. Você não sabe quantas vezes leu, onde leu e como leu. Mas graças a ela você está de pé hoje, caminhando com Cristo. Assim é a Bíblia Sagrada. É o livro dessa lei, né? É o livro que nos ampara, é o livro que nos conforta, é a bússola da nossa vida, é a boca de Deus falando. Deus tinha que deixar algo registrado e Ele deixou a Bíblia Sagrada. Tá? Muito bem, vamos então aí, tem perguntas, tem indagações. Larissa, cita alguma pergunta aí que tenha sido feita por algum colega ou alguma observação rica que a gente pode citar aqui no na nossa live, para a gente estar fortalecendo aqui o nosso A Bíblia Responde de hoje. Encontrou aí? Você achou? Estou vendo os mais antigos se tem alguma coisa. Como saber se a Bíblia está completa, tendo em vista que o Vaticano teria omitido alguns versículos
E de acordo com a história, ele teria mandado matar a pessoa que traduziu do inglês para o inglês as escrituras sagradas. Olha só, é necessário você entender certas coisas, porque houveram alguns concílios. O concílio de Trento foi um concílio mais recente, por 1500 alguma coisa, mas teve o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, ele foi realizado no ano 300 e alguma coisa, não lembro se é 340. Constantino tinha acabado de oficializar a religião cristã como religião oficial. O catolicismo ainda não estava plenamente constituído nessa época. Ainda estava sendo constituído. Foi nessa época do concílio de Nicéia que tomou-se forma o chamado cânon das Escrituras, que é a vara de medir, onde foi medido a questão da inspiração e a questão da autenticidade das Escrituras Sagradas, e em virtude disso foi fundado, foi escrito e foi compilado os livros do Antigo com o Novo Testamento. Haviam pais apostólicos, depois houveram homens de Deus que ainda seguiam a linha da igreja primitiva, que tiveram o cuidado de transmitir oralmente essas escrituras de geração a geração. Então houve essa preocupação da preservação dessas escrituras através desses homens que viveram os primeiros séculos, para que a Bíblia não perdesse esse objetivo. O que a Igreja Católica fez depois foi colocar os livros apócrifos, né? Que são os livros acrescentados à Bíblia deles, que é Judite, Macabeus, Baruque, as compilações de Del e Dragão, acréscimos ao livro de Esté, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, a qual a Igreja Evangélica não considera como livro canônico, por ter valor somente histórico. Mas os pais da igreja e os crentes dos primeiros séculos transmitiam oralmente as escrituras, e houve uma proteção dessas escrituras. E na época do concílio de Nicéia ainda não havia Vaticano e não havia ainda influência direta de Roma para que houvessem retiradas de textos ou de livros bíblicos considerados sagrados ou canônicos. O que mais? O que tem mais aí para a gente falar? Olha, se vocês tiverem pergunta, podem fazer, fiquem à vontade. Eu trouxe aqui várias provas da autenticidade, da veracidade da Bíblia. Tá? Cumpre ressaltar, e é importante frisar, que a maioria dessas questões bíblicas escritas na Bíblia se cumpriram na história e são comprovados historicamente e arqueologicamente falando. Quanto mais os homens tentam desmerecer e desmentir a Bíblia, mais eles se surpreendem com respostas positivas relacionadas à Escritura Sagrada. Tá? E o mais importante é o fator espiritual. Porque essas pessoas que falam contra a Bíblia, elas são cegas de entendimento. Como diz lá em 1 Coríntios 2, 14 e 16. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais porque lhe parece loucura. Por exemplo, sabe por que nós acreditamos que o machado flutuou e que o mar se abriu? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo nos faz entender, interpretar e aprender a Escritura e todos os seus significados. O Espírito Santo nos faz crer que desceu codornizes do céu. O Espírito Santo nos faz crer que Jesus ressuscitou os seis mortos, porque ele testifica no nosso coração e ele confirma. O nosso coração crê. Então, diante de todas essas provas bíblicas, arqueológicas, culturais e históricas, ainda tem mais essa, o Espírito Santo que só habita na vida daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador do mundo. E se você ainda não crê, o que você está esperando para crer? O que você está esperando para se entregar? A oportunidade é essa, a hora é já. E você vai ver quando você receber o Espírito Santo, que a Bíblia não é mais loucura. A Bíblia não é mais um livro de lenda, como você mesmo diz. Eu nunca vi um livro de lenda ter tanta exatidão histórica entre 40 homens como esse livro tem. Eu nunca vi um livro de lenda ter tantas informações que transformam pessoas, libertam pessoas, tiram a pessoa do caminho do inferno. Eu nunca vi um livro chamado de lenda produzir tanta vida na gente como ele produz, e ele permanecer intacto e permanecer como o livro mais lido, disparado no mundo, e tão amado como ele é. Então, portanto, a Bíblia é totalmente confiável.
mesmo tendo sido escrito por 40 homens, em 2 idiomas diferentes, em épocas diferentes, Deus os inspirou de forma igualitária para escrever esse livro que não em nenhum momento se contradiz, porque ele é o livro mais sagrado do mundo, é a boca de Deus. Beleza? Amanhã se prepara porque o negócio vai estreitar. Amanhã eu vou falar do batismo com o Espírito Santo. Se prepara porque vai ser quente o negócio. O batismo com o Espírito Santo, da maneira que é ensinado hoje, tem respaldo bíblico? Então aguarda porque amanhã você vai conferir. Um beijo a todos vocês. Não esqueçam de continuar curtindo, não esqueçam de continuar compartilhando. Compartilha aí. Espírito Santo, traz a memória agora dessa pessoa, aquele amigo que fala contra a Bíblia, aquele amigo que desmerece a Bíblia. Toca agora, Espírito Santo, lembra esse meu amigo, essa minha amiga. Muito obrigado pela audiência de vocês e se inscreve lá no canal do YouTube, por favor. DRBP Eduardo Cândido, o Bispo DR Eduardo Cândido, você vai me encontrar lá. Eu botei o link no Facebook, é só você se inscrever. Beijo no coração, Deus os abençoe e até amanhã.